Olá, meu amiguinho e minha amiguinha. Vamos começar nossa aula hoje cantando Deus criou os peixes. Deus criou os peixes para o rio e mar. Deus criou os peixes, pô-los a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles são. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles são. Gostam de minhoca, migalhas de pão. Fogem ligeirinho do seu tubarão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles são. Falando em peixes, Jesus chamou diversos pescadores para serem discípulos. Você lembra? Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Olha só como estavam tristes os rostos desses pescadores, porque não conseguiam pescar peixe. A noite inteira tentaram e a rede só voltava vazia. Mas aí apareceu Jesus e de fato ele falou: jogue a rede do outro lado. Eles obedeceram a Jesus e olha só o que aconteceu. A rede cheia de peixinhos. Mas Jesus queria mais do que isso. Jesus falou para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescador de homens farei, sim eu farei, sim eu farei. Pescador de homens farei, a quem me seguir, a quem me seguir, a quem me seguir. Pescador de homens farei, a quem me seguir. Cristo chama, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz, e eu darei a paz, e eu darei a paz. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz. Falando na paz de Cristo, certa vez, olha só o que estava acontecendo. Os discípulos estavam no mar da Galileia e havia uma tempestade horrível que apareceu. Que medo que eles ficaram. Mas Jesus, olha só, Jesus estava dormindo tranquilo. Mas os discípulos apavorados chamaram Jesus. E sabe o que Jesus fez? Ele falou: mar, acalme-se. E a tempestade acabou.
E é assim conosco também. Às vezes nós temos tempestades, problemas na vida, mas nós oramos e Jesus vem e restaura a paz na nossa vida. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Nós vamos continuar a aprender sobre Jesus, mas eu tenho uma grande surpresa para vocês. A partir de hoje, quem vai nos contar as maravilhosas histórias de Jesus é a professora Cláudia. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, crianças! Vamos cantar um corinho. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. Bom, agora nós vamos falar o nosso versículo, que está em 1 João 5, 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, 11 ao 13. Vamos falar mais uma vez? 1 João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, do 11 ao 13. Agora nós vamos cantar outra música. Perto, perto de Deus eu quero andar. 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 Quero ser parecido com Jesus. Longe, longe do mal eu quero andar. Longe, longe do mal eu quero andar.
estamos andando pertinho de Jesus, nós ficamos mais parecidos com Ele, porque nós vamos fazer as coisas certinhas, né? Vamos obedecer mais a Deus. Nós hoje vamos ouvir uma história, vocês vão ouvir, a professora vai contar uma história, a mulher junto ao poço. Jesus, ele estava com seus discípulos na Judéia, que é na região sul de Israel. E ele iria lá para Galileia, que está na região norte de Israel. E Jesus falou para os seus apóstolos, preciso passar por Samaria. Samaria ficava ali no meio, entre a Judéia e a Galileia. E os samaritanos, as pessoas que viviam ali na Samaria, não se davam com os judeus também não se davam com eles. Porque os samaritanos não eram um povo puro, totalmente judeu. Eles tinham se misturado com outros povos. E aí eles tinham essa rixa. Também, os samaritanos não iam até a cidade de Jerusalém, como os outros judeus, para adorar a Deus na cidade de Jerusalém. Eles adoravam ali mesmo, em Samaria, em Gerazim, que era um monte. E aí, então, eles tinham essas rixas e eles não se davam, se evitavam, né? E Jesus falou para os seus discípulos, nós vamos passar por Samaria. Quando eles chegaram ali em Samaria, numa cidade, perto de uma cidade de Sicar, tinha um poço, né, fora um pouco da cidade. E Jesus falou para os seus discípulos, vai até a cidade de Sicar comprar comida. E eu vou ficar aqui. Então Jesus envia seus discípulos, seus apóstolos para a cidade de Sicar. E ele fica ali no poço de Jacó, sentado ali. Era aproximadamente meio-dia. Ao meio-dia veio se aproximando uma mulher, a mulher samaritana. Logo ela percebeu que Jesus era um judeu. E aí, os judeus e os samaritanos não se davam. Ela, sabe o que ela fez? Ela ignorou a Jesus. Fez de conta que Jesus não estava ali no poço. E ela ficou ali. Ela foi pegar sua água. Ela pegou o seu jarro, a sua corda, tinha que puxar água. E ela ficou ignorando a Jesus. Quando ela terminou de pegar sua água, Jesus falou para ela, dá-me de beber, por favor. E ela ficou assim, admirada. Como um judeu? Ela falou assim, considerando que o senhor é um judeu, pedindo água para um samaritano, ainda mais uma mulher samaritana. E aí então Jesus falou assim, se você soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para dar, soubesse quem eu sou, me pediria água viva. E ela ficou assim, sem saber o que ele estava falando, água viva. E aí ela falou assim, o senhor ele não tem corda, ele não tem jarro, como que ele vai me dar água viva? Aí Jesus estava falando da água e Jesus foi começar a explicar para ela a diferença da água comum e água viva. E ela pensou assim, mas será que ele está pensando que é maior que Jacó? Que a água dele é melhor que essa aqui, que Jacó, há uns 1.500 anos atrás, tinha então deixado aquele poço que Jacó, seus filhos e seus animais tinham desfrutado? Está pensando que é maior que Jacó? Jesus começou a explicar para aquela mulher a diferença da água comum, natural, que nós bebemos, e da água viva. A água comum que nós bebemos, nós sempre temos sede, né? Principalmente nos dias quentes. Precisamos tomar bastante água. Tomamos água, passa um pouco, sentimos sede novamente. E Jesus explicou para aquela mulher que quem bebesse da água viva nunca mais teria sede. E aí ela ficou pensando, porque Jesus explicou também que quem tomasse da água viva era como se fosse uma fonte a jorrar
sempre, eternamente. Nunca ia secar aquela fonte. E ela ficou pensando, nossa, essa água, eu não precisar vir mais aqui com o meu jarro, com a minha corda, tirar água todos os dias. E aí ela ficou pensando naquilo. Era difícil aquela época, porque hoje nós temos o quê? Água encanada. Vamos tomar banho, que gostoso, né? Água do chuveiro, vamos na pia, tem água. Tudo que nós vamos fazer, nós temos a facilidade. O povo naquela época não tinha água encanada, então tinha que estar indo no poço. Então ela pensava, eu não precisar vir mais aqui buscar água todos os dias, vai ser muito bom. Ela queria daquela água, né? E ela não tinha entendido muito bem, mas aí Jesus, antes de oferecer água, ela ficou interessada na água viva. Jesus tinha um assunto importante para tratar com ela. Jesus falou assim para ela, vá buscar o seu marido. E aí, ela ficou com vergonha, baixou a cabeça e ela ficou bem envergonhada. Porque era um assunto que muito envergonhava ela. E ela falou para Jesus, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus falou para ela, bem disseste, porque você já teve 5 maridos e o que você está agora não é seu marido. E aí ela ficou com bastante vergonha sobre aquilo e ela pensou assim, o Senhor só deve ser um profeta. O profeta é um homem que fala por Deus, para saber todas essas coisas. Como que ele sabia do meu passado? Eu nunca conheci esse homem. Como que ele sabe do meu pecado? Exatamente o que eu faço? E aí ela imaginou, ele só pode ser o profeta. E aí então ela desviou o assunto. Aquele assunto envergonhava ela, deixava ela sem graça. E ela desviou o assunto. Sabe quando você também não quer dar continuidade para um assunto, aí você dá uma desculpa? Ela pegou e falou de um assunto assim, por que os judeus insistem em que a gente precisa ir até Jerusalém adorar a Deus? A gente não pode adorar a Deus aqui no Monte Gerazim, como os nossos antepassados. Aí Deus falou para ela, realmente, o mais importante não é o local, mas é a forma. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus está interessado na nossa adoração e que nossa adoração precisa ser em verdade, sem falsidade e sem mentira. E aí então ela ouviu aquilo e falou, quando o Messias vier, Cristo, ele vier, ele vai nos explicar todas essas coisas. E Jesus falou, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E ela olhou para Jesus e a Bíblia fala que ela creu que Jesus era o Messias, o Cristo. E aquela mulher ficou assim admirada. E sabe o que ela fez? Ela não teve vontade de esconder. Nossa, olha, eu conheci o Messias, só eu conheci o Messias, só eu conheci o Cristo. Não! Sabe quando você recebe uma notícia assim boa que você quer espalhar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus parentes? A Bíblia fala que aquela mulher correu para a cidade. Ela foi correndo para a cidade para contar para outras pessoas que ela tinha conhecido o Messias prometido. E ela creu, ela acreditou, porque senão ela não tinha saído para contar para os outros que ela tinha conhecido o Messias. E aí então, enquanto isso, os discípulos estavam chegando. Os discípulos não perguntaram o que Jesus conversou com aquela mulher, os discípulos não falaram nada. Os discípulos chegaram com a comida e falaram assim, mestre, é hora de comer, agora é hora de comer. E aí Jesus falou para ele, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava explicando para eles que mais importante do que a gente comer uma boa comida, uma carne assada, que a obra de Deus é muito mais importante. Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. E ele falou, olha, olhar para os campos
Vejam que estão brancos, prontos para a ceifa. Jesus estava querendo dizer, olha, aqui em Samaria tem muitas pessoas que precisam ouvir do Messias, precisam ouvir da água viva. Eles estão prontos para ouvir a mensagem e eles precisam. Jesus estava preocupado com aquele povo, porque por mais que os judeus e os samaritanos tinham essa rixa, Jesus os amava e estava preocupado com aquele povo, que eles precisavam ouvir a mensagem. E aí então, a Bíblia fala que aquela mulher chegou lá na cidade e ela começou a contar para as pessoas ali da cidade, onde ela passava, que ela via pessoas, ela falava que tinha encontrado. Aquela mulher, ela não se importou que as pessoas da cidade não gostavam muito dela. Você sabe por que ela foi lá mais cedo, ao meio-dia, buscar água? É porque não tinha ninguém buscando água naquele momento. As mulheres buscavam água à tarde, quando o sol estava fresquinho. Elas riam, elas conversavam, era tempo social. A mulher samaritana não ia nesse horário, porque as mulheres fofocavam sobre ela, não gostavam dela, por causa do erro dela, do pecado dela. Por isso que ela ia ao meio-dia, para ela não encontrar com aquelas mulheres. Mas quando ela entendeu que Jesus era o Messias prometido, ela nem se importou o que aquelas pessoas iam falar, da fofoca delas, de que elas não gostavam dela. Ela começou a falar. Onde que ela passava, ela falava para as pessoas, vamos lá ouvir. E ela convidou, e ela foi nos líderes da cidade, ela convidando aquelas pessoas, aqueles homens, para ir. E as pessoas viram que ela estava sendo sincera, que naquele momento ela estava falando a verdade. E eles decidiram então seguir e ir então ter com Jesus lá no poço. E aquelas pessoas foram ter com Jesus lá no poço e foram ouvir de Jesus. E a Bíblia fala que muitas daquelas pessoas creram que Jesus era o Messias. E muitas daquelas pessoas receberam uma água viva. E o povo daquela cidade tanto creu que pediu para Jesus, fique aqui com os seus discípulos, para o Senhor ensinar mais coisas para nós. E Jesus ficou lá naquela cidade de Sicar mais 2 dias inteiros para pregar para o povo daquela cidade. E muitas outras pessoas também creram em Jesus. Nós aprendemos várias coisas aqui. Primeiro, que Jesus, ele ama a todas as pessoas, mesmo que os judeus não gostavam dos samaritanos. Jesus não importou da rixa que os judeus tinham com o samaritano, porque ele se preocupava com aquele povo, porque aquele povo também precisava ouvir a mensagem, precisavam crer e receber a água viva. Também nós aprendemos com a mulher samaritana, que ela não ficou calada diante da mensagem que ela ouviu. Ela saiu para outras pessoas também ouvir. Que, olha, você também pode falar da mensagem que você ouviu, você pode falar sobre que Jesus é o Salvador. Você pode falar da importância da Bíblia, você pode falar que nós podemos falar com Deus através da oração. Você pode ser uma testemunha de Jesus para os seus amigos, colegas, parentes. Fazer como aquela mulher que não ficou calada com a mensagem guardada para ela, mas ela saiu para que outras pessoas também pudessem ouvir. E Jesus, ele nos conhece. Ele conhece você, ele conhece a mim. Ele conhecia aquela mulher que ela achava que ela não sabia nada da vida dela. Jesus, ele nos conhece. Ele vê todas as coisas, até aquilo que você acha que está bem escondidinho. Ele vê todas as coisas. Mas o mais importante é que se você ainda não recebeu Jesus, não creu, você não tem a água viva, a fonte a jorrar para a vida eterna. E você precisa dessa água. Então, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que você precisa receber
para que você também tenha essa fonte que jorre para sempre na sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa história tão bonita que nós aprendemos com Jesus. Que Ele vê todas as coisas, vê nossos erros, nossas fraquezas, mas mesmo assim Ele nos ama e Ele se importa que cada um de nós recebamos a água viva, a salvação em Jesus Cristo. E que nós possamos, Senhor, a cada dia, nós que já recebemos Jesus como Salvador, que possamos ser testemunhas, Senhor, que nós possamos espalhar a sua mensagem, Senhor, a todas as pessoas que ainda não te conhecem. Se alguma criança não conhece o Senhor como Salvador, que elas também possam orar a Ti, recebendo, Senhor, a água da vida. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças.